Meu nome é Plínio Tomás, sou engenheiro civil, formado na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. O meu objetivo é socializar o conhecimento. E agora eu vou apresentar como funcionam as forças hidrostáticas. Vamos ver o que é a força hidrostática. E uma pergunta que se pode fazer é o seguinte: se a força hidrostática ela pode levantar uma caixa de concreto? E a resposta é sim. Eu já vi canais de concreto serem levantados. Esse aqui é um canal de concreto que tá vazio. Eu podia estar cheio d'água, tem o peso da água. Agora ele fica vazio, aí você tem as forças hidrostáticas, tem o peso, né? Essas forças hidrostáticas, se ela for muito grande, ela levanta a estrutura. Tudo isso é baseado no princípio de Arquimedes. Arquimedes, assim, 280 anos antes de Cristo, ele estudou em Alexandria, um grande homem, né? E ele descobriu isso aqui, que esse peso, vamos supor, você tem um peso aqui com 7 quilos, você colocou dentro da água, vai ter uma força hidrostática aqui. A força hidrostática é o volume ocupado com ele de água. Aqui, por exemplo, aqui, tinha 7, marcou 4, quer dizer, 3 quilos era a força hidrostática. O Arquimedes que descobriu isso, o princípio de Arquimedes. Existem várias aplicações práticas, né, das forças hidrostáticas. Eu já vi tubos de aço, por exemplo, serem levantados. Muito interessante, é uma coisa impressionante. Eu já fiz um túnel online com 12 metros de profundidade e coloquei um tubo de aço dentro do túnel online, e o tubo de aço eu tinha medo que entrasse água dentro do túnel online. De 6 em 6 metros, fizemos uma base de concreto e umas braçadeiras de aço para, caso entrasse água, para não levantar. Então, é sempre um problema. Você vai fazer um posto de visita muito fundo, mais de 3 metros, 4, 5, 6 metros, ele pode ter o perigo de levantar. Você pode ter o perigo de levantar o bueiro, uma torre de tomada de água, né? Essa tomada de água, tipo dessa Monge do Daê, e obras perto de rio, elevatória. Eu vi uma vez no interior, uma estação elevatória, pegava água de um rio, e eu vi a estação levantar, uma coisa mais impressionante. Você vai que colocar um monte de saco de areia para não subir demais, porque ela sobe e arrebenta todas as tubulações. E levanta mesmo. Tem dissipadores de energia tipo Steering Base, por exemplo, da E, e tipo 615, levanta também. Eu já vi vários estudos da Índia, quando eles fazem esse estudo de dissipadores de energia, eles verificam também se pode, feito de concreto, que pode levantar ou não. Tem que tomar cuidado. Isso aqui é uma tomada d'água tipo Monge do Daê. Você tem que tomar cuidado que também ela pode se levantar. Isso aqui é uma tomada d'água também de uma pequena barragem, feito pelo Gu, o professor Gu. Então ele verifica também se ela pode levantar, porque a água chega até o nível aqui e cai nessa grade, mas ela pode estar entupida aqui, fechada com qualquer coisa, ela pode levantar também. Então sempre o perigo de levantamento existe. É isso que nós vamos estudar, o perigo de levantamento. Às vezes a pessoa fala assim, não, eu para não levantar, eu posso fazer uma, uma parte estendida. Eu aumento um pouquinho a base dele. Se toda essa W aqui que está do lado, essa terra fosse fazer efeito. Na prática, o efeito é pequenininho, então tem muitos que nem usam isso porque não dá muito certo. Você tem a impressão que é toda a base, toda essa altura de terra que vai ficar aqui. Não, a altura de terra vai ficar um pouquinho, acho que menos de 1/3. Então, não funciona também. Isso é uma base normal, sem a parte estendida. Esse aqui é o peso específico de materiais. Quando você vai fazer um estudo, você precisa dizer, se eu vou pegar um concreto armado, é usualmente 25 kN por metro cúbico. Então, depende do concreto simples, é 24. Aqui, para várias coisas, eu tenho uma ideia de peso específico de materiais, para você consultar. Aqui também continua com os pesos específicos. Aqui eu tenho aqui em kN por metro quadrado. Então, eu só tenho aqui
uma alvenaria de bloco de concreto com 14 centímetros dá 2,3 canilton por metro quadrado. Aqui eu tenho o entulho canilton por metro cúbico. Essas unidades é bom saber, porque uma hora você vai fazer um serviço, não sabe onde achar esses dados. Esses aqui são mudanças de unidade, né? Por exemplo, 1 canilton é igual a 0,1 tonelada. 1 canilton é igual a 1000 newton. 1000 newton. Olha, 1 quilo é igual a 9,81 newton. Então, 1 K pascal é a mesma coisa que 1 K newton por metro quadrado. 1 pascal é a mesma coisa que 1 newton por metro quadrado. Só para ver as unidades. Às vezes, quando a gente se enrola nessas unidades, mas só ver para conferir. Essa equação, quando você vai mexer com solo, o importante é saber as equações da mecânica dos solos. Aqui está uma equação de Coulomb, que é muito famosa, né? A tensão de cisalhamento ao longo da parede de concreto com o solo é coesão, mas a tensão normal, né, que chama esse sigma, tensão normal em K pascal, é a tangente de φ. Φ é o ângulo de atrito. Tangente de φ a gente define como o fator de atrito. Então, quando você faz a tangente de φ igual ao fator de atrito, o sigma ficou vezes F. Saiu, voltando ali, saiu o termo tangente de φ, ficou o F. F que é o fator de atrito. Esse R de Schlein aqui é a tensão de cisalhamento. Eu só botei outro nome aqui, que os americanos usam, em vez de botar o tal F, que é a mesma coisa. Esse fator de atrito varia de 0,35, 0,55, tem tabelas para fazer isso aí. Essas aqui são tabelas também da AASHTO de 1992, né? Então, nessa tabela você tem aqui, para pedregulho, você tem aqui um ângulo de atrito de 22 a 26 graus. E o fator de atrito, que é a tangente de φ, 0,4 a 0,5. Lembrando que areia pura e pedregulho, a coesão é igual a zero. Não tem coesão na areia. Tem coesão no argila e no silt. Na areia não tem coesão. Essa aqui é uma relação. Como nós vamos trabalhar com coisa embaixo d'água, eu tenho que achar o peso específico submerso do peso específico do solo seco. HS é peso específico do solo seco, né? O dry. E tem esse SG. Esse SG é a gravidade específica do solo. Aqui no Brasil a gente usa muito 2,65, mas depende do tipo de rocha que está na região. Ela varia. Se for 2,65, você tem o gama submerso igual a 0,62 de gama S. Às vezes o pessoal usa como metade do gama S para achar o gama submerso, mas o certo é calcular. A tensão normal contra a parede é dada por esse sigma aqui. K é uma constante, né, de Marston, que é 0,33, né? É uma dimensional. O gama submerso, mas o gama da água, vezes D, é a altura. A altura da água que está lá, né? A gente supõe, às vezes, que vai até em cima. Mesmo que não chegue, falta 1 metro, 2 metros para chegar em cima, a gente supõe até em cima e chega até o solo, até a superfície. Mas como esse gama W é muito pequeno em relação aos outros dados aqui, a gente só põe aqui, ó, o sigma igual a Ka vezes gama submerso vezes D. Tirou o gama W, nós tiramos fora. Agora, se eu quiser achar a resistência do solo, eu preciso em K newton por metro, né? K newton por metro, aqui o P, K newton por metro. Então, é Ka, gama submerso, vezes H, vezes H sub 2. É o triângulo, a pressão do triângulo. Você tem a pressão embaixo, você tem o triângulo, a pressão total do triângulo é o P. Então, e esse P, se eu multiplico pelo F, que é o fator de atrito, e vezes a área, vamos supor, se é uma caixa retangular, tem 2 vezes a medida da largura e 2 vezes o comprimento. Então, você tem a tensão
desse saneamento. Quanto ele vai resistir. Quer dizer, se a água tende a subir, a resistência vai ser esse P vezes F vezes 2A mais 2B. Essa que funciona assim. Essa aqui vamos supor que eu tenho uma argila, o silt. Se eu tenho uma argila, o silt, eu tenho a coesão, eu não tenho atrito. Então, na tabela aqui você tem, conforme o tipo de solo, um médio, coisa assim, a rigidez do solo, 48 e 96. Eu pego isso e divido por 2, é o QU, dividido por 2, eu tenho o C. O coeficiente de atrito é um fator de segurança nisso aqui. Às vezes você vai fazer um estudo e você não tem dados suficientes, você não tem pesquisa, mas você tem o SPT. O SPT é um ensaio muito usado, até uns 10 metros de profundidade. Vamos supor, conforme o SPT, se eu tenho uma consistência média, SPT de 6 a 10, eu tenho aqui o peso específico, KN igual 17 metros cúbicos, KN por metro cúbico. Eu tenho aqui o ângulo de atrito, eu tenho a coesão, eu tenho a compressão. Então, depende dos dados. O ideal mesmo é fazer um ensaio, mas às vezes a gente não tem tempo de fazer um ensaio, precisa fazer um estudo rápido, você tem essa tabela feita por Godoy aqui, especialista em mecânica dos solos. A força hidrostática a gente chama de B. Aquela água do Arquimedes, chama de B, que ele chama de buoyancy em inglês, daí eu tirei o B, que é usado em inglês. Então, é o gama da água, né? O peso específico da água, vezes a altura, e vezes a largura, né? A largura mais o comprimento. Então, você tem todo aquele volume de água que está lá. E nunca esquecendo que o gama W é 9,81 kN por metro cúbico. O coeficiente de segurança também é muito importante saber, né? O coeficiente de segurança, você vai pegar o peso da estrutura mais a resistência do solo e divide pela força que está embaixo que quer subir, a força hidrostática, que ele dá o princípio de Arquimedes. Então, se você, na verdade, usar o solo muito pouquinho, pelo Código Europeu, o coeficiente de segurança pode ser maior que igual a 1,1. Mas se você usar bastante solo, o coeficiente de segurança tem que ser maior ou igual a 2. Só para ver umas dicas como é que funciona isso. Esse aqui é um bueiro que se levantou. Então a pessoa passa vergonha. Ela não estava ancorada, ele se levantou. Eu vou dar um exemplo agora. Eu vou pegar um posto de visita com 7 metros de profundidade, com 1,5 metro de diâmetro, e um terreno com pedregulho limpo e tal, né? E o peso específico é 18,8 kN por metro cúbico. Então eu tenho aqui, ele tem 1,5 metro de diâmetro, 7 metros de profundidade. Profundidade total, 7 metros, ó. Incluso essa tampa e essa tampa. Vamos ver primeiro o seguinte, a força hidrostática, eu tenho que ver o volume ocupado pela água, né? Que é muito importante, né? É o π vezes 1,5 mais 0,60, que as larguras, né? De cada lado, 1,5 é interno. Π de 2 sobre 4 vezes 7 metros, é 24 metros cúbicos. Então, isso aqui multiplicado 9,81 vai dar a força hidrostática, que é 238 newton. O peso da estrutura de concreto, que eu vou calcular, vai dar 311 kN. É só para ver o seguinte, é feito o volume interno, eu calculo o volume interno e calculo o volume externo. E a diferença de volume é 12,94. Então, esse 12,94, que eu vou pegar o peso específico do concreto armado, que é 24, então 24 vezes 12 vai dar 311, que é o kN. A resistência do solo, que é muito importante. Então, eu tenho o peso da estrutura, a força de levantamento e a resistência do solo. A resistência do solo para a subida é o seguinte: primeiro, o F de atrito é 0,30, que eu já achei. O Ka é 0,33 de Marston, que é fixo. Eu vou achar o P em kN por metro. É Ka vezes gama submerso vezes H sobre 2.
E o gama submerso, eu fazendo as continhas aqui, usando SG 2,65, eu tenho gama submerso igual 12 kN por metro cúbico. Então, a força de cisalhamento vai dar em kN por metro, vai ser 96,73. Então, a resistência do solo ao cisalhamento é o P vezes F vezes Pi vezes BD mais 0,60. Fazendo as continhas dá 191 kN. Agora eu vou pegar o meu coeficiente de segurança. Eu vou pegar o peso da estrutura, que é 311, mais a resistência ao cisalhamento, ela tende a subir, e mais a força hidrostática que ela tende a subir, da água de Arquimedes, dá 2,1, que é maior que 2. Então, tá ok. Então, esses são as forças hidrostáticas que eu queria mostrar. Meu nome é Plínio Tomás, como já falei. Eu tenho um site com 49 livros digitais gratuitos. E meu e-mail está aqui, pliniotomás@gmail.com. Obrigado.